Olá, boa noite. Boa noite. Intenção de oração do Papa Francisco para o mês de agosto. Santo Padre reza pelos líderes políticos para que estejam a serviço da população. Luxemburgo e Bélgica no roteiro da viagem apostólica do Papa em setembro. Em carta, Papa Francisco encoraja a jornalista brasileira que perdeu o filho. Igreja celebra Santo Inácio de Loyola, mestre do discernimento espiritual e fundador da Companhia de Jesus. Parque da capital paulista aproxima torcedores dos Jogos Olímpicos de Paris. Ministério Público do Trabalho divulga dados para conscientizar a população sobre tráfico de pessoas. E os 64 anos da proclamação de Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas Gerais. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Um carinho em forma de carta. Foi assim que a jornalista Jéssica Marçal, colega de redação aqui na Canção Nova, recebeu esta semana a mensagem enviada pelo Papa Francisco. O texto do Santo Padre foi uma resposta à carta enviada por Jéssica em abril, contando sobre o seu filho Francisco, diagnosticado com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Em 28 de janeiro deste ano, Jéssica deu à luz ao seu segundo filho, Francisco. O pequeno recebeu esse nome em homenagem a São Francisco de Assis e ao Papa Francisco, ambos muito admirados pela jornalista. Foram 5 meses de luta pela vida. Francisco passou por cirurgia de peito aberto, complicações pós-operatórias e viveu pequenos milagres. A realidade da UTI foi compartilhada com o Papa Francisco por meio de uma carta. Veio muito forte no meu coração que, de fato, eu poderia falar ao Papa, né? Até como quem fala a um amigo. Então eu resolvi escrever a carta e mandar para ele. A resposta do Santo Padre chegou esta semana, mais de um mês após a partida de Francisco. Eu acolho essa carta como um verdadeiro carinho de Deus na minha vida, num momento que ainda é de tribulação, né, em que eu estou aprendendo a viver sem o meu menino. A fé sustentou a jornalista durante os meses de vida do pequeno Francisco. A partir da oração, Jéssica compreendeu que o sofrimento, também vivido por Jesus aqui na Terra, tem um sabor diferente para quem acredita na vida eterna. Essa experiência que eu vivi, a fé foi tudo. A fé foi alimento, a fé foi sustento, a fé foi companhia, porque a fé me levou para mais perto de Deus através da oração, me fez provar de uma intimidade com Deus como nunca antes. Agora, depois de receber as palavras de conforto do Santo Padre, Jéssica encoraja outras pessoas que vivem realidades parecidas com a que ela viveu. Não desanimem na caminhada de vocês, porque os nossos filhos, eles têm 2 casas esperando por eles. Eles têm ou a nossa casa, né, que é no caso de, com a graça de Deus, eles alcançarem um milagre, terem uma melhora e poderem ir para casa. Ou se eles partirem desta vida, eles têm a casa do Pai lá em cima esperando por eles. Que presente do Santo Padre. Força, Jéssica. A promoção da vida e da família, primeiro lugar onde se aprende a amar, é uma das ações na Canção Nova, onde o testemunho é a marca da fé cristã. É um gesto evangelizador que inspira, graças a você, sócio benfeitor. Estamos com 96% de nossa meta na campanha do projeto Dá-me Almas do mês de julho, que termina hoje. Ainda dá tempo de você contribuir para chegarmos juntos aos 100%. Faça sua doação doando pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Começou no Instituto Canção Nova o 2º semestre escolar das crianças da educação infantil. E este novo tempo está entre as metas da Fundação João Paulo II. Formar homens novos para um mundo novo. Entre sorrisos, beijos e abraços, as crianças do Instituto Canção Nova são acolhidas para novas aprendizagens. Os pequeninos relatam a alegria do retorno. Eu estava com saudade da escola. Eu estou muito feliz pelas aulas. Estou muito feliz de voltar às aulas.
A equipe de professores se preparou com carinho para acolher os alunos. Nós temos um projeto anual, né? E esse ano nós estamos trabalhando a temática Uma Escola a Caminho do Evangelho. Então, para esse retorno dela, nós planejamos, né, continuar essa caminhada, né, sendo dirigida agora nesse novo semestre pelo Espírito Santo. Então, toda a nossa organização, tanto da ornamentação, quanto das atividades que nós vamos trilhar nesse novo semestre do ano, tem em volta, né, caminhar com o Evangelho. Joselma fala de suas expectativas para este semestre. E a gente tem toda a expectativa de que aquilo que foi o pontapé inicial no primeiro semestre, ela possa dar continuidade, tanto no aprendizado, quanto nos bons hábitos de alimentação. E também a interação, o ambiente fraterno, o ambiente de crescimento, que as nossas crianças, elas dão seu início em casa, mas tem aqui essa continuidade, essa parceria. Depois de 30 dias, o Instituto Canção Nova reabre as portas para acolher os pequenos. A acolhida é repleta de animação e alegria. A recepção acontece com balões e até um teatro. E o nosso teatro, que fala sobre a luz a nos guiar, é exatamente isso, a fé que nos ilumina nos caminhos por onde nós passamos, onde precisa de luz, onde precisa de confiança. O Teatro de Acolhida, Uma Luz a Nos Guiar, ressalta a missão evangelizadora do Instituto. Para este pai, o Instituto Canção Nova faz a diferença na formação de sua filha. Além do ensino, né, que é próprio da qualidade do Instituto, mas o valor que é passado, a experiência dos valores religiosos também, os valores morais, tudo isso contribui muito. Tempo seco, baixa umidade e ventos fortes. Combinação perigosa para o fogo se propagar por florestas e campos de pecuária. Os últimos meses têm sido desafiadores para a natureza e a saúde humana. Veja na reportagem. Nariz entupido, falta de ar, respiração ofegante, poluição, campos e matas pegando fogo. Condições do inverno brasileiro. Essa época do ano é desafiadora para a saúde. Como superar tudo isso? Muita água, muita hidratação, a inalação com soro fisiológico, o umidificador de ar que sempre me acompanha, então eu estou sempre com ele ligado. Carol passou por alguns apuros nos últimos dias, de tosse seca a uma pneumonia, agravados pela condição climática. Hoje o que entrou na minha rotina foi resultado de uma doença que eu tive, né? Que eu não busquei ajuda enquanto eu precisava. 4 portais mostram em tempo real onde estão os focos de incêndio no país. O Terra Brasilis, Painel do Fogo, Monitor de Secas e o portal Semadem. Isso facilita muito para você identificar o foco de queimada e ir lá combater os incêndios, né? Em alguns momentos, o inimigo mostra força. O combate é intenso. Do alto, o reconhecimento de onde partem os focos de destruição. Incansáveis, os homens de laranja são a gota de esperança. O verde, em meio ao concreto, inverte seu papel. As árvores, responsáveis por filtrar o ar, produzem fumaça. Utilizam do fogo para queima de pastagens, uso do fogo para poder queimar o lixo, né? E toda essa situação, considerando que a gente tem uma maior incidência de ventos, a vegetação mais seca, facilita a propagação do fogo. Mas é possível pensar em um futuro com menos queimadas? Evitar, então, desmatamento e queimar árvores, queimar vegetação, para que assim consiga ser amenizado a situação de seca que é em toda a região. Até lá, a urgência surge no presente. Crianças menores, os idosos e pessoas com problemas respiratórios que, pela secura, né, por essa falta de umidade, sofrem de problemas e procuram, de uma maneira mais frequente nesse período do ano, os hospitais. Quem viveu dias difíceis, recomenda. Nebulização, os alimentos, né, como a gente já disse, os alimentos que contêm mais água, melão, melancia, alimentos cítricos, kiwi, enfim, que ajudam. O sol, isso vai ajudar muito, então faz com que você consiga conviver em uma baixa umidade relativa de ar sem sofrer tanto esses agravos.
A frente fria se afasta e o sol vai voltar a brilhar em muitos estados do Brasil. O tempo fica firme em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde as temperaturas aumentam. A exceção é o oeste gaúcho e o litoral paranaense, onde pode chover. A frente fria vai para o oceano e leva embora com ela a umidade. Com isso, volta o alerta de secura para o interior do país, pois Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e interior de São Paulo podem ter baixa umidade. A quinta-feira no centro-oeste vai ser de muito sol em praticamente todos os estados, com temperatura alta e tempo seco. A temperatura aumenta também em grande parte de São Paulo e Minas Gerais, mas pode ter chuva fraca e isolada no litoral paulista, carioca, capixaba e também parte de Minas Gerais. Vai aí o alerta para o risco de queimadas em algumas capitais. É o caso de Cuiabá com 21%, Palmas com 23% e Goiânia com 29%. Não há sinais de chuva e a seca é um fator preocupante no interior nordestino, mas o litoral da região pode ter chuva, com pancadas isoladas devido à infiltração marítima, como se vê nessa área de cor azulada do mapa. Os termômetros marcam mínima de 21 graus em Teresina, 22 em Salvador e Natal e máxima de 32 graus em São Luís e 36 em Teresina. Do outro lado do país, na região norte, as pancadas de chuva continuam a se espalhar na faixa norte do país, passando aqui por Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. E nas demais áreas, sol e poucas nuvens. O Congresso Nacional retomará os trabalhos amanhã, mas o andamento das pautas pode ficar travado por causa de 15 vetos presidenciais que estão pendentes. A análise dos vetos é prioridade. A repórter Camila Castro está ao vivo e tem mais detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo, e a todos. Hoje, oficialmente, é o último dia do recesso parlamentar. Mas a expectativa é de que deputados e senadores só retornem, de fato, na próxima semana, porque não tem nenhuma sessão marcada para amanhã. Os parlamentares terão muito trabalho antes das eleições municipais. Os líderes querem agilizar pautas pendentes que são prioritárias para o governo federal. A reforma tributária que precisa ser regulamentada, o programa Acredita e também a regulamentação do mercado de carbono. O Congresso iniciou este recesso com pelo menos 15 vetos presidenciais pendentes de análises pelas duas casas. Se não forem analisados, as pautas ficam trancadas. Eu converso agora com o cientista político Leandro Gabiati. Leandro, obrigada pela sua participação. Como é que fica aí esse retorno das duas casas nesses próximos dias? Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo. Certamente com alguma ansiedade, porque temos pautas muito relevantes, pautas principalmente pautas econômicas, e temos particularmente uma atividade bastante restrita durante os meses de agosto e setembro. Vale lembrar que os parlamentares estão em campanha. É lógico que eles estejam em campanha, é importante eles estarem presentes nos estados. Então teremos esforços concentrados em agosto e setembro. Portanto, uma pauta muito grande, muito relevante, mas com um curto espaço de tempo. Agora, Leandro, além das campanhas municipais, como você citou, né, os parlamentares também se preparam para as campanhas dos novos presidentes das duas casas, Senado e Congresso. Como é que fica também aí? Porque tem muitas pautas pendentes. Esse segundo semestre ele é bastante particular politicamente aqui em Brasília. Primeiro, campanhas eleitorais para os municípios são muito importantes. Essas campanhas municipais para definir as eleições gerais em 2026, há uma dependência política, por assim dizer, entre essa campanha municipal e a eleição geral para deputados, senadores, governadores e presidente daqui a 2 anos. Por outro lado, temos também essa sucessão, né, de presidente da Câmara e do Senado que você menciona, muito relevante. Por quê? Porque ao longo dos últimos anos, como todo mundo sabe, o Poder Legislativo ganhou uma nova relevância, né? Uma nova participação dentro da República. Então, a definição de quem comandará a Câmara e o Senado entre 2025 e 2026 é muito importante, não só para os políticos, para os parlamentares, mas também para nós cidadãos. Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Olha, agora nós vamos acompanhar uma reportagem que fala aí do detalhamento do corte de gastos do orçamento. 15 bilhões de reais serão congelados. Vamos ver. O detalhe dos cortes foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira.
O Ministério da Saúde teve uma redução de quase 4,5 bilhões de reais. O das cidades, 2 bilhões. Transportes, 1,5 bilhão e educação, 1,2 bilhão de reais. As emendas parlamentares sofreram uma redução de 1,1 bilhão e obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, 4,5 bilhões. O corte e o bloqueio de verbas do orçamento são necessários para manter as metas do novo marco fiscal do governo federal. A equipe econômica afirmou que o aumento de despesas com o pagamento de benefícios previdenciários e com o BPC gerou um gasto extra de 11 bilhões de reais. De acordo com o governo federal, os gastos com a Previdência Social subiram quase 5 bilhões e com o BPC, benefício de prestação continuada, quase 6,5 bilhões de reais. Para o economista, as despesas com a Previdência já eram previstas e não deveriam servir de justificativa para os cortes. Na verdade, são gastos novos que ocorreram, criação de ministério, despesas abertas em termos de custo, por exemplo, de emendas parlamentares, né? Os ajustes políticos que são feitos na Câmara e no Senado, onde simplesmente o peso, né, da conta pública vai para a condição de déficits fiscais constantes. Em entrevista ao canal oficial do governo, o ministro de Relações Institucionais disse que a ordem do presidente é controlar os gastos. Essa regra fiscal está valendo e o presidente Lula vai cumprir essa regra e determinou todos os seus ministros. Tem que cumprir a regra do nosso arcabouço fiscal. O aperto nas contas pode gerar impactos em setores importantes como saúde e educação. Esses programas, eles vão ser programas dessas áreas em particular, eles serão afetados à execução de políticas públicas, dos investimentos nas áreas. Estou de volta, mas já vou me despedir. Vocês acompanham uma reportagem sobre turismo. Mais de 3 milhões de visitantes estrangeiros passaram pelo Brasil no primeiro semestre. É o maior número de turistas desde 2018. A informação foi divulgada pela Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo. Vamos ver na reportagem. Lugar de natureza única. O Brasil é um atrativo para os estrangeiros, tanto que o número de turistas cresceu bastante. A Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo, divulgou que o país recebeu mais de 3,5 milhões de visitantes, 7% a mais do que o observado no mesmo período do ano passado. A meta é chegar a 7 milhões de turistas do exterior. Um grande número de turistas internacionais vindo visitar os diversos destinos brasileiros, mas também o aumento da receita. Em 2023, nós já tivemos um recorde de arrecadação. Só de janeiro a junho de 2024, nós tivemos 3,7 bilhões de dólares arrecadados com essa receita, com esse turismo internacional. E muitas ações estão sendo feitas pelo Ministério do Turismo para fortalecer o setor, como a melhoria da infraestrutura do turismo brasileiro. Nos últimos 6 meses, 380 milhões foram investidos pelo governo federal para financiar mais de 500 obras de reformas. Além da ampliação da malha aérea internacional com a conquista de novos voos e o aumento da frequência em rotas já realizadas, o Ministério de Portos e Aeroportos lançou em parceria com a Embratur o Programa de Aceleração do Turismo Internacional. Com a iniciativa, houve um aumento de 70 mil assentos em voos estrangeiros com destino ao Brasil. Este especialista conta que os estrangeiros têm seu lugar preferido para visitar. As praias do Nordeste são sempre muito procuradas pelos turistas internacionais e Búzios tem uma recepção muito grande de turistas argentinos. Lopo é português e se mudou para o Brasil depois de se apaixonar pela cultura quando visitava o país durante a lua de mel. Foi a cultura que o Brasil tem e que, aliás, é muito semelhante à portuguesa, porque durante muitos séculos fomos o mesmo país, não é? E a descontração e a amabilidade dos brasileiros, vi todo o povo muito alegre, os brasileiros da Bahia são muito animados e gostamos, achámos um povo muito, muito querido.
Luxemburgo e Bélgica estão no roteiro da viagem apostólica que o Papa Francisco fará entre 26 e 29 de setembro aos 2 países europeus. Na programação, encontro com autoridades civis, religiosas e a celebração da missa para milhares de fiéis em um estádio. No início de setembro, o Papa Francisco fará a viagem apostólica à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. E no final do mês, Luxemburgo e Bélgica serão os destinos do Santo Padre. Na programação da viagem, divulgada pela Santa Sé em Luxemburgo, onde a principal religião é o cristianismo e se fala o luxemburguês, francês e alemão, estão previstos 2 discursos. O pontífice se encontrará com o primeiro-ministro, autoridades civis, diplomatas e religiosos do país. A Bélgica tem clima temperado e litoral banhado pelo Mar do Norte. No país se fala 3 idiomas, holandês, alemão e francês. Os belgas acolherão Francisco no 2º dia da viagem. Na sexta-feira, em Bruxelas, o Santo Padre terá vários encontros, entre eles com o rei da Bélgica. No sábado, a programação envolve audiência com autoridades religiosas, estudantes universitários e membros da Companhia de Jesus. No país, o Papa fará 4 discursos. No último dia da visita apostólica, o pontífice celebrará a missa no estádio Rei Balduíno de Bruxelas, onde também vai rezar o Ângelus. Francisco retorna ao Vaticano na tarde de domingo. Canção Nova Notícias segue agora de São Paulo e o assunto em destaque é o bem-estar. Um relatório que avalia a felicidade de populações em vários países indica que o Brasil ocupa a posição de número 44. Mas o que é a felicidade para você? A reportagem a seguir busca responder a essa questão. Acompanhe. Carlos morou nas ruas por 8 anos. Viveu no vício das drogas, até ser resgatado pela Missão Belém e ver sua vida mudar. Tive um pouco de dificuldade no início, mas aí Deus foi dando a graça. A comunidade me ajudou, me catequizou. Ana sentia um chamado forte para ajudar o próximo. Se uniu aos voluntários da Missão Belém. Chegou a morar nas ruas para ajudar as pessoas. Foi durante os trabalhos que conheceu Carlos, com quem formou uma família e se diz muito feliz. Quando eu conheci ele, discernindo tudo em oração, a gente percebeu que o sonho de Deus para a gente era a família. Nós compramos essa casa, né, simples, mas é onde a gente tem a nossa alegria. Todos os anos, o chamado Ranking da Felicidade analisa os países mais felizes do mundo. Em 2024, o Brasil subiu 5 pontos e ocupa a posição número 44. Finlândia, Dinamarca e Islândia lideram a lista. O estudo analisou 100 mil pessoas. Para considerar uma pessoa feliz, o relatório leva em conta o produto interno bruto, apoio social e expectativa de vida saudável. Mas, afinal, o que é felicidade? Cada pessoa, quando é questionada a respeito de se ela é feliz ou não, ela vai ter os seus próprios parâmetros. Se ela foi recebendo inputs ao longo da vida dela de que aquilo que ela tinha era o suficiente, era o bastante para que ela se sentisse feliz, isso vai tornar essa pessoa muito mais propensa a responder que sim, ela é feliz. Quando essa pessoa ela fica recebendo inputs negativos, ela vai começar realmente a olhar para o que falta e ela vai considerar que ela não é feliz. O estado de gratidão constante, ele fortalece muito o ser humano. Para Carlos e Ana, a felicidade está na família. E hoje eu descobri que a verdadeira alegria, né, é você estar em paz contigo mesmo, né, é você estar com a tua família. A gente é feliz, no pouco mesmo. Porque a gente tem a graça de estar em família servindo a Deus. Um parque aqui da capital paulista foi transformado num espaço que deixa os torcedores mais próximos dos Jogos Olímpicos de Paris. É a primeira vez que o evento FanFest acontece fora da sede das Olimpíadas. Uma réplica do Arco do Triunfo, um dos símbolos da capital francesa, foi instalada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, em uma alameda com bandeiras de diversas nações. Além de acompanhar a transmissão das competições e torcer pelos atletas brasileiros, quem participa do festival encontra ainda boas opções culturais e pode até se divertir praticando alguns esportes.
O jovem Ian aproveitou para dar uma corridinha na esteira. Acho incrível, o parque está dando essas oportunidades de atividade física, está colocando os jovens mais na experiência de se exercitar. Mas também tiveram aqueles que se arriscaram escalando uma parede, como o gaúcho Ariel. É muito bom, bem maravilhoso mesmo poder participar um pouco do que é o que está rolando lá e aqui no Brasil, né? Gosto de praticar esportes. Então é muito bacana estar nesse evento hoje aqui. A iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro tem 12 horas diárias de atrações. Os visitantes podem encontrar também atletas que marcaram a história do esporte no Brasil, como Fabiana Murer, campeã mundial e pan-americana do salto com vara. Pessoas começam a se envolver ainda mais com os Jogos Olímpicos, torcer pelos atletas, conhecer cada esporte, cada atleta. Então é muito legal ter esse lugarzinho especial. Até 11 de agosto, o espaço pode ser visitado com entrada franca de terça a sexta-feira. Aos finais de semana, quando acontecem apresentações musicais, o ingresso é cobrado. As reservas precisam ser feitas pelo site parquetimebrasil.com.br. Fabiana Murer, que já participou de 3 Olimpíadas, reforça o poder transformador do esporte. Transforma não só quem está lá nos Jogos Olímpicos, mas quem está praticando, gera muita vontade nos jovens, nas crianças de praticarem o esporte. Não são todos os atletas que vão bem, que vão ganhar medalhas, então o atleta tem que saber superar tudo isso e é legal, né, as pessoas estarem assistindo e ver o esforço dos atletas. Nossa participação fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais destaques de São Paulo. Esta semana, diversas ações estão sendo realizadas em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Em Sergipe e em outros estados do país, uma campanha do Ministério Público do Trabalho leva informação para conscientizar a população. Sabia que as pessoas estão sendo vendidas? Esta é a pergunta que chama a atenção da população para uma prática criminosa atuante. A mensagem é passada através da música e do teatro. Minha gente! O tráfico, ele se renova, ele se reformula, porque os aliciadores, os escravizadores, os exploradores sexuais sempre buscam novas estratégias, especialmente quando o poder público descobre a forma como ele está atuando, com o objetivo de coibir. Ele vai e se renova, são novas táticas, novas estratégias. A gente acolheu várias informações, vários depoimentos de pessoas, por exemplo, de meninos que estavam jogando na escolinha de futebol, receberam a proposta, foram para fora de Sergipe, quando chegou lá era trabalho análogo à escravidão. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o relatório nacional sobre a situação com dados de 2021 a 2023. O relatório analisa os últimos 3 anos. Foram identificadas mais de 1.400 possíveis vítimas do tráfico de pessoas, em sua maioria homens adultos submetidos a trabalhos laborais em condições análogas à escravidão. Mas os números podem ser ainda maiores. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, pretos, brancos, ou seja, ninguém está imune a se tornar vítima do trabalho escravo. A intenção é espalhar a informação. Quanto mais pessoas conscientes sobre o assunto, menor é a chance de se tornarem vítimas. O objetivo da campanha é esse, é socializar o conhecimento, é divulgar, né, esse mal, como faz para denunciar, como faz para não cair, né, e o sonho da pessoa não se tornar um pesadelo no final. Neste mês de agosto, o Papa Francisco reza pelos líderes políticos. É desejo do Santo Padre que os políticos estejam a serviço da população e trabalhem para o desenvolvimento humano integral. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad,
que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo e dando prioridade a los mais pobres. Hoje a igreja celebra Santo Inácio de Loyola, mestre do discernimento espiritual e fundador da Companhia de Jesus. Vela acesa e espírito orante. É dia de festa para toda a Companhia de Jesus no mundo, que celebra seu fundador, Santo Inácio de Loyola. O santo peregrino, que na experiência dos exercícios espirituais escrito por ele mesmo em seu caminho até Jerusalém, deixou para a igreja o legado do discernimento, espiritualidade essa que toca gerações de sacerdotes, religiosos, leigos e jovens. Eu penso que Santo Inácio é esse santo muito atual, né, na vida da igreja, né? O Papa Francisco ele fala muito que o discernimento ele parte de uma predisposição de escutar. E Inácio foi esse que soube se escutar, né? Ele escutou a si mesmo para que depois pudesse escutar os apelos das pessoas e, sobretudo, do mundo. O homem manco, que quis ser amigo do Senhor, tocou a vida de jovens que, entusiasmados com a missão de em tudo amar e servir, romperam barreiras existenciais e territoriais para fazer o Cristo conhecido, como é o caso de São Francisco Xavier nas grandes missões na Ásia e São José de Anchieta, aqui no Brasil. Jesuítas que estão presentes no Brasil há mais de 4 séculos contam hoje com cerca de 400 homens que, espalhados nos 5 cantos do país, formam um verdadeiro corpo apostólico em missão, na espiritualidade, educação, justiça social e ecologia. Para nós jesuítas hoje, Santo Inácio continua sendo esse modelo de busca, de alegria no serviço, de dedicação, mas não sem profundidade, sem uma reta intenção e sem um desejo de servir a Cristo e a sua igreja. Santo que também inspirou o primeiro Papa jesuíta da história da igreja, continua a partir de sua vida a chamar homens para serem companheiros de Jesus, que na liberdade entregam tudo o que são para a maior honra e glória de Deus. Nada mais quero pedir. Nesta quarta-feira, o povo mineiro celebra 64 anos da proclamação de Nossa Senhora da Piedade como padroeira do estado. Teve missa solene no santuário dedicado à Mãe da Piedade. Símbolo da fé e da religiosidade do povo mineiro. A 48 quilômetros de Belo Horizonte está o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, casa da padroeira de Minas Gerais. A devoção começou no século XVIII, quando uma jovem com deficiência auditiva passou a falar e a ouvir após testemunhar a aparição da Virgem Maria no alto da serra. O relato da menina se espalhou e deu início às peregrinações e história do santuário. Nossa Senhora da Piedade foi proclamada padroeira do estado no dia 31 de julho de 1960, um reconhecimento do Papa São João XXIII. O aniversário de 64 anos da proclamação foi celebrado com Santa Missa na menor basílica do mundo. Esse reconhecimento de Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas firma uma história bicentenária, começada em 1767 com Antônio da Silva Barcarena. Isso significa celebrar um grande tesouro, não só um tesouro que é importante e fundamental, o tesouro ambiental que é a Serra da Piedade, pela sua beleza, mas o tesouro bonito da devoção mariana, na experiência importante e fundamental para nós no seguimento de Cristo. No altar-mor da ermida, devotos podem contemplar a imagem da Mãe da Piedade esculpida no século XVIII. A obra é atribuída a Aleijadinho, mestre do barroco mineiro. Oportunidade para recordar
e agradecer o cuidado materno e a intercessão de Nossa Senhora. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite, paz para você. Boa noite e até amanhã.